Pode crer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Pode Crer. Mais uma bela edição. Eu sou o Pastor Ari, terapeuta e consultor. Estarei com você nesse belíssimo programa que explora a Bíblia sem a religião, ok? Já vá dando seu like, vá se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque é muito importante para os algoritmos enviarem para mais pessoas. E comigo, André Brito. E aí, Ari, beleza? Professor e escritor. Como é que você tá? Tudo massa? Que foi? Você tá se cheirando aí? Foi que teve aí? Cheira aqui. Rapaz, Cheira aqui. você tá de Gustavo Lima hoje? Mas como é que você sabe, bicho? Rapaz, eu conheço esse Rapaz, cheiro. eu evidentemente, quando eu cheguei aqui, fiquei sozinho, então eu olhei essas belezuras aqui e fui testar. Como eu sou Rapaz, aficionado por perfume bom, rapaz, aí vieram, né? Gustavo Essas Lima, o surpresas embaixador. aqui. E este da direita, Caramba. maravilhoso. Nossa, olha isso. Bom demais, Aqui, ó. isso aí, bom demais. Adquira já o seu pela E- JS e tem mais, Distribuidora. viu? Isso aqui, meu irmão. Isso aqui é um hidratante é isso? corporal. Olha, Cara, gustativo. Chega da água na boca. E eu também passei essa rindo não é brinquedo não, viu? que a diretora Anne não saiba, mas eu já passei, né? E Tem o o nosso serum chazinho pras mãos hoje também, aqui, né? Esse aí eu já Tem o acabei chá de tudo. frutas Esse vermelhas. Esse aqui eu já acabei, aqui Esse- só tá a amostra. Esse aqui é o cheque, mano. Esse aqui, vamos dar um brinde. Eita glória. Show. Eita glória. De bola. JS Distribuidora. GS É Distribuidora. GS, a diferença entre Ô, G e rapaz. J. Professor, me corrija aqui. G. Não é J, é GS. Mas na verdade é o seguinte, como bons nordestinos que somos, né? Sim. É gay. É GS. Lá no meu sertão, o caboclo lê, tem que aprender outro ABC. O J é G, o L é Lê, o S é Si, mais do R tem nome de rei. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, T, V, Z. Quase não saia, isso aí é gay de gato. Esse é o alfabeto do Luizão, Luiz grande Gonzaga. Luiz Gonzaga, grande Luiz Gonzaga. Cultura nordestina, meu filho. Humberto Teixeira e Zé Dantas foram os grandes, né, criadores de letras para Luiz Gonzaga também. Né? É, e a gente não abre mão da nossa cultura nordestina, não. Nós somos nordestinos com muito orgulho. nós é nós. Graças a Deus. A melhor terra do mundo chama-se Sergipe. Com certeza. E vou dizer um negócio para você, viu? Em breve teremos a Cuscuz Nordeste aí, uma empresa maravilhosa Caramba. um restaurante que vai fazer só cuscuz, meu irmão. Meu amigo. Com acompanhamentos maravilhosos. Esse eu gostei. Eu criei um creme de queijo coalho. Rapaz, eu vou ser cliente assíduo de lá, viu? E para quem gosta de cuscuz de arroz, Ari, que quem era fã era a dona Salvelina, cuscuz de arroz, verdade. eu criei uma receita do cuscuz misto. Pode ser metade arroz e metade de milho, né? Ou os dois flocos misturados. Bicho, dão uma... O nome do restaurante é Cuscuz Nordestinês, né? Cuscuz Nordeste. Pensei que era Cuscuz Nordestinês. Velho. Mas você vai sair Cuscuz indumentária toda só com nordestinês. linguagem nordestina, linguagem, principalmente linguagem sergipana. E deixa eu dizer uma coisa falando sobre Sergipe aqui. Sergipe é o estado que mais cresce no Nordeste. Os últimos crescimentos, pelo menos do ano passado, retrasado, na casa de 3 vezes mais que os outros estados do Nordeste. Eu costumo dizer que Sergipe é uma potência absurda, inclusive existe um estudo da ONU que aponta que Sergipe é um dos melhores lugares do mundo para desenvolvimento. Então nós temos tudo aqui, que você pensar e imaginar. Sem Tudo. falar que Sergipe é um lugar maravilhoso para se morar, né? Porque aqui é abençoado por Deus demais. Tudo, tem tudo. Pra você ter ideia, aqui, por exemplo, a gente tem uma região chamada Cealba, já ouviu falar? Não. É uma sigla de Sergipe, Alagoas e Bahia. Cealba é um território que tem um dos melhores solos do Brasil. 66% deste solo estão onde? Em Sergipe? Tanto é que já existe o Festival da Cealba, né, que acontece em Itabaiana, né? Aconteceu no mês passado, por exemplo. Você me falou uma vez que tem até um festival de inverno aqui, O né? Festival de Inverno é lá no povoado Palmares, Mas em que Riachão do Dantas. Inclusive,
Em Palmares já se chegou a 7 graus de temperatura lá. Por isso que lá tem esse festival de inverno, Tem, né? tem o festival de inverno que acontece todo mês de agosto. Vamos ter que entrar, diretora Ana, em contato com a prefeitura de Riachão do Dantas. Riachão do Dantas, para a gente fazer uma reportagem sobre É uma região serrana maravilhosa. Para você ter ideia, hoje já existem chalés para aluguel, chalés naquele estilo austríaco, Sim. custa R$ 1.000 a diária. Eu acho que Tem Sergipe é para isso. mesmo, viu? Cara, Sergipe tem potencial para tudo. O ruim não é só ter potencial e ficar só no potencial, né? Isso é que é ruim. Agora, ter potencial e gerar potência, aí você tem outra coisa. Aí você tem uma Você transformação. atribui esse crescimento ao povo sergipano unido de um bom governo ou somente ao povo sergipano que é resiliente? Eu vou dizer que Fábio Bitidieri tem acertado. Tem Tem feito um acertado. bom governo, né? Ele, Até que enfim, graças a Deus, um bom governo, eu vou né? dizer para você Porque uma Sergipe coisa. vem de governos aí que só Jesus na causa, né? E eu vou dizer uma coisa para você. Ele acertou em um nicho que pouco foi visto. Pouco foi visto. Que é um dos setores mais produtivos da economia, que é o turismo. Rapaz, tá todo mundo falando que ele acertou no turismo. Mas Isso é por que verdade. acertou no turismo? Se quando você vai a um restaurante, vamos falar em linguagem de gestão agora. Quantos stakeholders existem no restaurante? O que são stakeholders? Quem são aqueles que fazem parte de um restaurante? Por exemplo, eu falei no Cuscuz Nordeste. Beleza? Então eu vou empregar garçom, cozinheiro, cozinheira, alguém da limpeza, não é verdade? Alguém da segurança, concorda comigo? Sim. Um contador, né? Alguém para gerenciar, alguém para ser metro, veja aí. Eu estou botando um restaurante de médio porte. E a comida que eu compro? A cadeia produtiva, por exemplo, vou comprar rabada, vou comprar costela, vou comprar camarão, eu vou comprar fígado, eu vou comprar verduras, Carneiro, eu vou comprar o cuscuz, bode. eu vou comprar o carne. Você está entendendo isso? Eu vou lhe dar um exemplo. Por dia, a última informação que eu tive, por dia, no estado de Sergipe, mais precisamente na região de Glória, são R$ 2 milhões que giram por dia só por causa do leite. Você está entendendo? Ouro branco, né? Então, hoje a Natville, por exemplo, compra leite até na Bahia, porque não encontra já o suficiente aqui no estado de Sergipe. Veja que coisa interessante. Se, por exemplo, se eu fosse prefeito de Glória, eu não daria Bolsa Família, eu daria o Vale Vaca. Também, meu filho, 3 ou 4 vacas aí, leiteiras, Sim. você criar no seu quintal, vai aprender o manejo, porque o litro do leite custa R$ 2,50. Imagine você tendo 20 litros de leite por vaca, 80 litros por dia. Daria o Vale Vaca. Você entendeu ou não? A gente vai ensinar o povo a prosperar, tem que prosperar. Aí, voltando para a questão do turismo, eu estou falando um aspecto de um restaurante pequeno que tem um segmento só. Agora você imagine, cadeia turística toda nos hotéis, nas pousadas, nos restaurantes, né? A difusão do próprio estado, porque você tem um estado territorialmente pequeno, mas rico em coisas para se conhecer. E aí vem um problema. O próprio sergipano não conhece. O sergipano não conhece Palmares, o sergipano não conhece o único lugar do mundo onde a ave de rapina se reproduz, que é o Parque dos Falcões. O próprio sergipano não conhece a região de Pacatuba, com lençóis, com aquilo que tem no Mato Grosso, Pantanal. com Pantanal, com Manguezal, um dos mais limpos do mundo, com praia, a região só. Eu estou falando de uma região só. Aí você tem passeios pelo São Francisco. Existe um local chamado Privé Rio Belo, lá em Neópolis. O lugar é lindo, à beira do rio. Pouca gente conhece. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Hoje você aluga uma cabana, digamos assim, um bangalô, por $165. Em Pacatuba. Né? E aí você gera. Meu Deus, eu não sabia da quantidade de maçunim que se produzia lá na região de Pacatuba. É gigante o maçunim. Quer dizer, você melhora a culinária. Sergipe. E essa produção, ela é artificial? Natural. Natural? A maré baixa, as pessoas vão pegar maçunim. Então, se eu quiser hoje ir lá, mas você vai lá, é só pegar, aprender onde é o local. Inclusive, quando termina o passeio de barco é um túnel dentro do manguezal, um túnel de manga. Aí você termina lá saboreando um delicioso. Rapaz, eu não conheço isso morando em Sergipe. Vai conhecer. É meu convidado para ir conhecer. Mano. Então eu fiz amizade de todo mundo lá.
Você tem resort para Pacatuba já. E esse crescimento do turismo foi o governador que deu apoio, é isso? O que é que acontece? Fábio teve um olhar diferenciado para essa questão turística. Eu vou lhe dizer por quê. E mexeu com algo que eu não vejo ninguém falando, mas eu já percebi. O sergipano tem um problema muito sério com autoestima. Certo? A estima do sergipano é baixa. O sergipano tem uma característica chamada de acabrunhamento. O sergipano é acabrunhado, baixa a cabeça, fica só olhando devagarzinho e tal, aquela coisa. No dia que a gente perder esse acabrunhamento e, por exemplo, gerar o gosto pela prosperidade que tem o povo de Itabaiana, por exemplo. Sim. Cara, Sergipe é primeiro mundo. Sergipe vai ser um país como Luxemburgo. Sergipe, veja, agora onde Só entra... espero que não venha desgraças para cá também, onde né? entra Fábio nisso aí, onde entra o governador. O olhar de Fábio, porque aí começaram a botar uma pecha dele de festeiro, etc e tal. Cara, o São João do ano passado, que já foi melhorado em relação ao ano retrasado, porque o ano retrasado houve críticas, porque o local foi pequeno, etc e tal. O que foi que ele fez? Ele e a equipe, né? Melhoraram a estrutura. Ari, o investimento feito foi X milhões. O retorno foi 10 vezes X em impostos. Digamos, 8 milhões investidos, 80 milhões voltaram. Certo? Se 80 milhões voltaram, você imagine o quanto não circulou no estado. Só de impostos, 80 milhões. O quanto não circulou. Agora vamos lá. Pode colocar 10 vezes mais também. Aconteceu algo 800 extraordinário durante o processo do São João ano passado, que foi no dia de artistas unicamente sergipanos, Aracaju parou, literalmente. Aracaju travou na famosa Terça do Arrocha. Devinho Novaes, os outros. Somente artistas sergipanos criaram um movimento que inundou a praia de Atalaia, que travou o trânsito em Aracaju. Até a Rio de Janeiro estava travado o trânsito por conta... Você está entendendo? Agora vamos lá, o que é intangível nisso aí que eu consegui enxergar? Mexendo com a estima do sergipano. Quando foi que artistas sergipanos dentro da própria terra tiveram sucesso, né? Conseguiram atingir esse nível? O sucesso foi tão grande, tem sido tão grande, que até o Wesley Safadão já veio e já comprou 50% da empresa que trata os meninos do Arrocha daqui. Tanto é que a gente hoje tem dois epítetos, né, muito interessantes. Sergipe é o país do forró, que é um verso célebre. Rogério. Célebre, né, de Rogério. Né? Sergipe é o país. E também hoje Aracaju é a capital do Arrocha. Cara. Isso daí eu não tenho dúvida, porque E aí, todos os dias nós ouvimos isso. E aí uma coisa interessante, que a prefeita Emília já trouxe esse mote também, trouxe essa visão, começou a espalhar também. Por exemplo, já foi algo inédito esse ano, a questão das festividades do 17 de março, aniversário da capital, já fora de orla e fora de centro da cidade, eu já vi isso. Ela já levou isso para os bairros. Cara, eu fui, por exemplo, do bairro Industrial, que trouxe trap, né? Botou trap, Negra Ali veio cantato, bandas daqui, então isso, velho, o intangível, se você consegue mudar esse intangível da autoestima, você começa a transformar a mentalidade. Transformou mentalidade. Quando a pessoa passa a acreditar, você começa a transformar a realidade. Então, na minha opinião, é extremamente acertado, porque o resto vem a reboque com a criação de medidas que vão fazer com que você prospere. E digo mais, a gente tem um caminho muito assertivo. Quer ver uma coisa sobre o Sergipe? A produção de energia elétrica aqui é estratégica. Apesar de Sergipe ser um estado pequenininho, né? Tem eólica, hidrelétrica, biomassa, termoelétrica. É um estado abençoado. Sergipe está no meio, então você já tem as linhas de transmissão tanto para o norte quanto para o sul aqui, então fica fácil. E nós iríamos ter também energia nuclear, mas houve
prefeito analfabeto de uma determinada cidade lá do sertão que barrou o projeto porque disse que a usina ia explodir. 5 usinas dentro de um parque nuclear que a gente ia ter aqui. Eu até conversei com a coordenadora a coordenadora da implantação, né, do que seria a implantação do parque aqui, do parque energético. Que ela A pergunta também que eu faço para você é a seguinte: todo esse crescimento, o povo sergipano está preparado para lidar com isso, com essa prosperidade toda, ou o povo sergipano vai gastar esse dinheiro de forma dissoluta, destruindo essa beleza que nosso estado é? Eu acredito que não. Que o povo sergipano vai saber lidar com isso, porque o povo sergipano... Eu estava acompanhando, eu lhe fiz essa pergunta porque eu estava acompanhando uma discussão. Tem uma ilha, me parece que na Grécia, e a população está expulsando os turistas. Porque está dando overload, epidemia de turistas na cidade, e eles não têm paz mais na cidade. Então, ou seja, a prosperidade na cidade foi tão grande que o povo não queria, o povo que mora lá, a água é muito linda, o lugar é muito bonito. E eles querem a paz deles. Eles querem a paz dele. Então, assim, só que deu overload. A cidade recebe mais de 12 milhões de turistas. Mas a Grécia vive disso. A Grécia então eu pergunto, o povo de lá me parece que não está luxo, preparado para esse crescimento. O turismo de luxo crescimento. é o negócio que mais movimenta dinheiro no mundo, né? Será que Aracaju e o estado de Sergipe estariam preparados? Eu acredito o povo, não o governo. Eu acredito que estão, tanto Sergipe quanto no estado todo quanto na cidade de Aracaju. Eu acredito que estão, porque é o seguinte, a gente tem muita lenha para queimar. Agora, precisa mudar muito desse jeito acabrunhado. Por exemplo, melhorar muito o atendimento nos estabelecimentos comerciais. O atendimento de Sergipe é péssimo, me desculpe. Mas não é só Sergipe, não. Bom. Não, o atendimento do Rio de Janeiro é horrível. É pior do que o sergipano. Isso é verdade. Mas o sergipano... Não, Rio de Janeiro, me desculpe a palavra, mas Rio de Janeiro, sinceramente, eu não recomendo ninguém nunca mais botar o pé naquele lugar. Não, eu não gosto de lá. Mas dá quem gosta. Eu tive uma experiência horrível naquele lugar em 2023, em 2 aspectos. No clima, cheguei lá, estava 60 graus de... Rio, 40 graus. Não, sensação térmica de 62 graus. Fechado. E o ser humano de lá, ele pensa que você tem que ser um otário para poder roubar você ou matar você, e você não é nada. É como se assim, você veio para aqui por quê? Você veio para morrer, né? Então eu vou lhe matar. Eu também não recomendo. Então não recomendo ninguém baixar naquela cidade. Eu fui algumas vezes, mas também não horrível. O povo desrespeitoso. Não tem a mínima vontade de voltar. O povo se sente melhor do que os outros, se acha que é melhor do que alguém. Sabe? Olha, sinceramente, Rio de Janeiro precisa melhorar muito. Quando eu falo do acabrunhamento, eu falo de uma impressão pessoal que as pessoas têm, tá? Mas eu desconheço, e olha que eu conheço muita gente no Brasil, eu desconheço povo mais acalorado para receber as pessoas do que o Sérgio. Sim. Quando conhece, quando passa aquela... Inclusive, esse acabrunhamento não vem de agora. Essa hospitalidade do sergipano é fantástica. É fantástica. Mas tem uma celeuma muito pesada que começa... Você não encontra em lugar nenhum essa hospitalidade. Rapaz... Sinceramente... Dos lugares por onde andei, é muito difícil. Como eu estou dizendo, rompendo essa barreira primeiro da impressão que se tem. Eu consegui encontrar algo parecido, mas aí é uma questão que eu acho que é pessoal do local, em Rondonópolis, lá na cidade, no estado de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Mas, porque lá tinha uma comunidade de um pensamento cristão evoluído com relação ao cristianismo. Não é uma religião, são uma comunidade que... Eu me lembro que na casa onde eu fiquei hospedado, o proprietário da casa, ele é dono do supermercado da cidade. Nosso irmão João. Eu fiquei hospedado na casa dele, eu e mais uns 12 pessoas. E eu me acordo de madrugada, fui beber água, me acordei para beber água e me deparo com uma cena que me deixou chocado. Ele estava dormindo na cozinha com a família toda, porque ele deu até o quarto dele para os irmãos dormirem. E aquilo me chocou, porque como ele, um homem de posses, né, proprietário do mercadinho, faturamento na época que eu tive lá, ele falando para mim,
O faturamento dele gera em torno de R$ 200 mil por mês na cidade. É uma comunidade muito próspera. E ele estava dormindo na cozinha com a família para dar o quarto para a gente dormir. Aí eu me incomodei muito com aquilo no outro dia e disse ao pastor que estava comigo, pastor Oséias. E eu disse, Oséias, vamos para o hotel, porque eu não quero dar esse trabalho para o irmão. E aí, na hora do almoço, eles prepararam um almoço maravilhoso para a gente, com uma galinha com pequi, que eu gostei muito. E a gente tocou no assunto na mesa. Rapaz, eu recebi uma lição de um nível de entendimento tão alto daquele irmão naquele dia que você não tem noção. A gente comentou, né? Eu disse, rapaz, eu me acordei e tal, e vi essa cena, tal. Aí ele olhou para mim assim e disse, pastor Ari, deixa eu lhe falar uma coisa. Há mais ou menos 12 anos atrás, eu era um homem que só pensava em dinheiro. Só sabia ganhar dinheiro, mais nada. E aconteceu um caso comigo, muito grave. Um belo dia eu chego em casa e recebo só um bilhete, tá? Dizendo bem assim, fui embora com o meu personal. E do lado da minha cama tinha uma pistola. E eu peguei aquela pistola para poder atirar na minha cabeça. E naquele momento eu ouvi uma voz dizendo assim, não faça isso porque eu te amo. E então, dali para frente, eu entendi que Jesus me amava de um jeito que ninguém pode me amar. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de servir a meus irmãos, Ele está servindo a Jesus. eu estou servindo a Jesus. Então, você tem noção. André, ele na época, né, tinha 3 filhos, acho que até hoje só deve ter 3. As meninas, assim, princesas. E todas elas dormindo no chão, também na cozinha. Acompanhando o pai e a Tem a mãe. referência. Ele casou novamente, Deus deu uma esposa nova, filhos, ele não tinha filho Ainda da bem outra. que não fez nenhuma bobagem, né? Nem Não, com ele, e nem com ele ninguém. disse, Deus restaurou tudo na minha vida. Tudo. Então você acha que é peso para mim eu poder estar dormindo na cozinha porque eu estou recebendo meus irmãos da minha casa? Não teve como a gente sair da casa dele, a gente passou 8 dias lá. Aí eu chego com outro irmão que estava lá colocando uma palmeira no lado da igreja, ele cavando para colocar a palmeira. O senhor. Aí eu disse, ô meu irmão, tudo bem? E ele, tudo bem, pastor. Onde é que quer ir lá dar uma volta, conhecer a nossa terrinha lá? Aí eu disse, o senhor tem uma terrinha aqui? Tenho. 450 hectares de terra só. Eu digo, ô rapaz, não é uma terrinha mesmo. Ele, eu tenho 4 aeronaves só para poder dar uma volta. Tava lá arrancando toco. Então, assim, o nível de cristianismo que eu encontrei ali, por exemplo, eles fazem uma feira, todo domingo eles faziam uma feira, e nessa feira de 6 às 9 da manhã, quem chegasse nesse horário não pagava nada, podia levar até 6 quilos de alimento, mas tinha uma obrigação. Não pagava nada, mas tinha obrigação. Tinha que se comprometer e ir no culto à noite. Impressionante. Aí, quando chegava no culto à noite, a igreja estava estourada de gente. Aí o pastor dizia bem assim, olha, aqui a gente não pede dinheiro não, viu? Não pede dinheiro. Então, mas se você tiver no coração desejo de ofertar, pô, sair na carreira. Pô, saía louco assim, como se fosse uma corrida. E eu assim, parado no meio da corrida, todo mundo correndo para poder ir ofertar. E eu assim, que nem um maluco. E nesse dia, eles ofertaram, eles estavam fazendo um sorteio de uma Harley Davidson em comemoração à inauguração do templo. André, cerca de umas 10 pessoas ganhava e devolvia. Diz assim, não, pastor, chame outro. Não, pastor, chame outro. Não, pastor, chame outro. Não, pastor, chame outro. Até que chegou uma pessoa que precisava. E aí ele recebeu a Harley Davidson e um irmão foi lá e comprou a Harley Davidson e deu dinheiro para ele. O rapaz da pamonha, foi quem mais me impactou, foi aquele cara da pamonha. Ele saía a cidade toda vendendo pamonha e ao mesmo tempo falando de Jesus. Cara. Que é pamonha salgada, não é doce não. É pamonha salgada. Não, ele vendia as duas lá. Tem a doce salgada. Aliás, duas não, tinha várias. Não era só duas não, tinha vários estilos lá. Tinha até pamonha com calabresa que eu vi lá. É salgado. Então,
Eu conheci essa comunidade lá em Você nesse lugar. conheceu, na verdade, um cristianismo vivenciado assim na essência. Na essência, eu não vivi um É, cristianismo religioso, eu presenciei um cristianismo prático, de reino, entendeu? mas aí onde é que tá? Agora a gente já vai entrar já no nosso assunto aqui, aproveitando o gancho. Vai começar para terminar, né? O impacto, o impacto do conhecimento, né, de Deus na essência, né, da palavra dele. É impossível você não conhecer e você não ser impactado. Por isso que eu sonho com uma comunidade igual essa aqui em Aracaju, sabia? Aqui no estado de Sergipe, uma Você nem comunidade. puxou, né, hoje, né? Ainda não, ainda não. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, Só três ou explica quatro. aí pro pessoal o que é isso, né? O que é que você vai puxar. Olha, aqui é o seguinte, aqui é nós não combinamos nada no programa Nem aqui, o tema é nenhum tema. combinado, nada, Então né? tem 4 textos aqui. Eu puxo um, Eu tenho o tema sobre o qual nós vamos discutir se der tempo, antes senão vai ficar para uma segunda parte, e né? aí o André escolhe E aí entre ele vem um agora, vamos ver se o que eu vou trazer aqui como tema tem realmente conexão com esses textos. Vamos lá. De 1 a 4, o que você escolhe? Diga de aí. 1 a 4, rapaz. 3. 3. Vamos lá. Terceiro. Preste atenção. Tá aqui. Deus nos ensina repetidamente até aprendermos a confiar plenamente nele. Preste atenção, vou repetir. Deus nos ensina lições repetidamente até aprendermos a confiar plenamente nele. Preste atenção. Rapaz, E aí? tem a ver, bicho. Olha o texto. Deus nos ensina lições. Lições. Tem muitas pessoas que pensam que está sofrendo. Ah, não, eu estou sofrendo demais, eu sofro demais. Meu amigo, sofrimento é treinamento. Transfira para treinamento. E transforme esse sofrimento nesse treinamento para que possa servir para você para alguma coisa. Aí vai lá a palavra e fala isso. Deus nos ensina lições repetidamente até aprendermos a confiar plenamente nele. Talvez você esteja repetindo, dando loop no sofrimento aí, porque ele quer que você passe de fase e você Porque não tá. você não aprendeu, tá reprovando todo ano aí, né? Isso aí, é. Olha, Tem a ver com o que você ia falar? completamente, mas eu vou fazer um adendo a isso aí. Deus ensina as pessoas, né? Isso no tratamento né, com a pessoa. Deus nos ensina isso. lições repetidamente. Pronto, o ensinamento é tão forte que até as pessoas que estão ao redor aprendem com o que você está passando. Ou seja, serve até para o observador, E né? digo, eu provo isso. Vamos lá agora para o momento em que Josué está prestes a liderar o povo hebreu para que entrassem na terra prometida, né, em Jericó. Antes da tomada de decisão para invadir realmente Jericó e tomar Jericó, Só um minutinho, André. Olha, eu quero avisar que nós vamos atrasar um pouco mais. Vamos demorar mais uns 10, 15 minutos aqui, porque o tema é bom. ok, diretora? Josué manda 2 espias, né? Até Marcos Antônio canta, né? 2 espias de Josué. Eu não lembro muito a música, não, mas Marcos Antônio com aquele vozeirão parecendo Agnaldo Timóteo. Ele manda 2 espias à cidade para que eles escolhessem informações para saber como o povo estava, se o exército se preparou, se não se preparou, etc e tal. E aí esses espias foram vistos na cidade, foram descobertos. E os guardas, né, de Jericó foram atrás, vamos pegar esses caras tal. E eles vão encontrar guarida onde? Na casa de uma prostituta chamada Raabe. Isso. Raabe olha para eles assim, disse, eu vou dar guarida a vocês, eu vou esconder vocês. Aí entram os guardas. Cadê os espiões? Soubemos que eles vieram aqui. Josué mandou espiões aqui, a gente quer, cadê os caras? Que espiões? São espiões? Eu sei que vieram 2 hebreus aqui, evidentemente, ficaram aqui, fizeram o que tinham de fazer e foram embora. Mas eu não sabia quem eram. Eram espiões aqueles caras? Eram espiões, desde que os caras estavam escondidos no terraço, lá por baixo do lixo. Os guardas vão embora. Os caras saem e dizem,
que você fez isso? Aí agora vem. Olha, fica arrepiado, tô arrepiado aqui, cara. Eu sei. Rabi era uma prostituta, cara. Eu sei que o Deus de vocês deu esta terra para vocês. Ela compreendia isso. Eu Fala sei. Olha, eu tô todo arrepiado aqui. Eu sei que esta terra já é de vocês. Eu não sou besta de me juntar com quem vai morrer, com quem vai perder. Eu salvei a vida de vocês para que vocês salvem a minha. Para que vocês salvem a vida da minha família. E assim Os aconteceu. caras olharam para ela e disseram: meu irmão, isso é fé, cara. É. Isso é fé, Ari. Uma mulher de Jericó, E prostituta. eu poderia dizer um pouco mais. Isso não é só fé, isso é uma fé Não, aplicada. aplicada. Isso é uma fé com entendimento. Ela entendeu A lição situação. que Raabe nos dá é absurda. Ela entendeu É a absurdamente situação. admirável. É. Quando ela soube as lições que são repetidas até que você aprenda, ela ouviu falar no povo hebreu, ela ouviu falar o que Deus fez no deserto. Ela entendeu que aquele Deus era o Deus vivo, era quem operava, não os deuses que os filisteus tinham, o povo de Jericó tinha, que os egípcios tinham. Eu sei que o Deus de vocês, o Deus de Israel, deu esta terra para vocês. E se ele deu, meu irmão, tá dada. É isso mesmo. E aí eu peço que vocês lembrem de mim quando vocês entrarem aqui. Aí os caras olharam para ela e disseram: olha, faz o seguinte, a casa de Raabe era colada ao muro de Jericó. Ela deu uma corda vermelha para os caras, para eles pularem, para irem embora. Aí eles disseram: olha, pega essa corda, bota em frente à sua casa, a marca do cordeiro lá do povo egípcio, do povo hebreu, para que o anjo da morte não passasse. O sangue do cordeiro de Deus derramado sobre a cruz do Calvário, na cruz do Calvário. É. Deixe a corda, o livramento, deixe a corda pendurada, porque quando os nossos soldados passarem aqui, quando o povo entrar, todos que estiverem aqui dentro serão salvos. Todos. Agora, nós não nos responsabilizaremos se vocês estiverem do lado de fora. Aí o sangue de quem morrer cabe a vocês. Mas quem estiver dentro vai ser salvo. Se isso não acontecer, que o sangue recaia sobre nós. E aí o que aconteceu? Raabe, sua família inteira Foi salva. teve salvamento. Por quê? Pacto de honra, né? Ela acreditou e Deus não ia deixar ela de forma nenhuma. Isso nos remete a nossos dias, né? Se você for fiel e acreditar e confiar, Deus não falta e não falha. Por que se fala que a fé sem obras é morta? Porque não é só acreditar. É acreditar e agir. Isso. Acabou. A fé, ela é como se fosse um Se mecanismo. a pessoa se já... Você aciona o mecanismo com a sua ação. Por isso que sem as obras a fé é morta. Exatamente. As pessoas ficam achando que tem que fazer a obra, né? Eu acho lindo isso, o texto, né? O texto é fantástico, quando ela diz assim: mostre-me a sua fé sem as suas obras. E eu mostro a minha fé pelas minhas obras. É a construção do texto. Você que é professor, é muito literal, cara. É muito lindo agora, o texto, mano. O problema é como as pessoas leem a Bíblia. Por que é que eu bato sempre na tecla do Aí você Provérbios entra num grande 2? problema agora. As pessoas não leem a Bíblia. Elas ouvem pela boca das pessoas. E nós estamos numa época muito tenebrosa para isso. Tenebrosa. Então, o que é que eu penso sempre? Provérbios 2, de 1 a 5. Peça
peça. Eu vou deixar para te mostrar isso para que a gente possa chamar a atenção para um outro programa. Vou te mostrar depois. Não vou falar nisso agora não por causa do tempo. Mas nós estamos vivendo uma época tão complexa porque as pessoas não leem a Bíblia que vai ser preciso a gente fazer aqui, André, uma discussão. Eu vou chamar essa discussão no próximo programa para a gente debater sobre isso, porque o fermento dos fariseus e saduceus está de volta através das redes sociais. Com certeza. E eu estou vendo muitas ovelhinhas da casa do Senhor sendo totalmente destroçadas por esses lobos devoradores, porque são falsos profetas, falsos cristos, anticristos. E eu conheci um hoje que me deixou indignado. Me deixou indignado, porque ele se apresenta como pastor. E por que ele se apresenta como pastor? Porque ele sabe que qualquer pessoa hoje que vê o nome pastor acaba acreditando nas suas palavras. Já gera uma certa credibilidade. E aí ele fala, ele desconstrói tudo na Bíblia. Você tem uma ideia, tem um vídeo dele, ele fechando um cigarro de maconha e usando o texto da Bíblia para referendar aquela atitude dele. Só que ele distorce tanto o texto, porque no livro de Gênesis não fala que você vai dominar sobre ervas, dominar. E ele mostra no vídeo o idiota, né, do cidadão lá, que ele está dominado pela erva que ele está consumindo. Só que ele usa um texto para dizer que aquilo dali é o que Deus mandou ele fazer como alimento para ele. Olha que loucura, cara. Não, é mau caráter mesmo, não é louco, não é mau caráter. Mau Sabe caráter. O que tá fazendo, é endemoniado. Rapaz, eu não tenho a menor dúvida disso. Ali é cheio servo. de cão. Cheio de satanás. Servo Só que aí você pega gente que não lê a Bíblia, vê o cara fechando o cigarro de maconha e vê a apologia ao redor dele. Cara, eu fiquei tão assustado com isso que hoje eu entendi por que o STF está militando nessa causa das drogas. Esse cara mesmo estava divulgando já um evento em um estádio de futebol onde vai ter como se fosse uma feira da cannabis. No Brasil, nós estamos falando de Brasil, no estádio da Portuguesa, em São Paulo. Na Lusa, né? No Canindé. E eu disse, Deus, a gente tá calado demais. O povo tá quieto, calado. O Martin Luther King diz essa frase que é famosíssima. Eu não me incomodo com o grito dos maus. O silêncio dos bons. Eu me incomodo com o silêncio dos bons. Então eu disse, eu não vou ficar calado. Fica na hora de soar a trombeta. Tem que soar. Os pastores precisam acordar e vir para esse mundo virtual fazer coisas importantes. Eu acho que a gente tem a obrigação de esclarecer as pessoas, já que a gente tem um esclarecimento maior, esclarecer as pessoas também. Agora eu vou dizer, assim, não tem nenhum ingênuo nisso. Porque é o seguinte, o cara que ouve um pastor desse, um pastor maconheiro, desgraçado, que vai desgraçar a vida das pessoas, isso, vai destruir o templo do Espírito Santo de Deus. Sim. Aí tem muita gente que referenda isso para referendar o seu próprio erro, entendeu como é? Eu acredito nisso. Então é isso. Essas pessoas não me preocupam, porque elas já querem estar lá. Mas me preocupa, sabe o quê? Ele está entrando em adolescentes, em crianças, porque é aberto, todo mundo pode assistir, e ele usa o nome de pastor. Então isso é atrativo. Aí você tem um menino que não lê a Bíblia, pessoas que não conhecem a Deus com profundidade, não deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. São ovelhinhas que vão ser destruídas ali. Mas olha, você falou... André, você tem uma ideia, ele já tem mais de 170 mil seguidores no Instagram. Maconheiros, né? Muito maconheiro no Brasil. E gente enganadora, como você falou. A cultura no Brasil é a cultura da difusão das drogas, da maconha. O Brasil vive um estado de narcotráfico. É um estado de narcotráfico. É um estado narco já. Não tem pra onde. Não tem pra onde. Não tem como. O STF, você percebe claramente que tem uma tendência para liberar agora 40 gramas de... Como é que não pode a polícia subir numa favela? Numa favela, não pode. Qual é o argumento? Prende uma mulher porque passou batom numa estátua, perdeu o mané. Mas solta um traficante como o André do Rap e devolve os bens do cara. Sérgio Cabral. Soltou Sérgio Cabral com mais de 400 anos de cadeia. Mano, é um estado de narcotraficante. O silêncio dos bons realmente tem que incomodar.
E a gente precisa acordar não é mesmo. fácil, não é fácil. A gente precisa entrar nessa Não seara, é fácil. dizer, olha, eis-me aqui, Senhor, vamos lutar, vamos desenvolver, porque você precisa entrar nessa seara, meu amigo. Uma coisa interessante sobre os falsos profetas, muita gente acha que o falso profeta é aquele que dá a profetada, né? Que fala as coisas não Sim. acontecem. Não tem nada a ver. Estude Balaão. As profecias de Balaão aconteciam. Sim. Inclusive, Balaão profetizou sobre o Messias. Mas por que Balaão é tido como falso profeta? Porque estava vendendo profecia. Ou seja, A galera que quiser, a profecia dele não era, tinha um preço, né? a galera que quer estudar sobre o assunto, vai lá ler Balaão. A procurar sobre Balaão. Eu me coloquei à disposição hoje e vou fazer um barulho com essa questão e vou alertar as igrejas, vamos fazer no treinamento, vamos mostrar nos vídeos. Começar a chamar mesmo a vamos atenção mostrar nos disso. vídeos pastoras que Sabe qual é estão o problema, Ari? dormindo. Nós conversamos aqui sobre as igrejas invisíveis, ok? Sim. Tá na hora realmente da igreja começar a se juntar, deixar a placa de lado. Fazer o que tem de fazer. Isso mesmo. Juntar as mãos. Criar uma condição de diálogo, de comunicação, para que esses baixar indivíduos, o ego, né? Baixar o ego, né? Esses indivíduos aí, esses escrotos, esses berlofas, esses inescrupulosos, esses malditos, sim, esses caras precisam ser extirpados do meio, até se converterem, porque tem o direito também à conversão. Né? E tem uma coisa interessante sobre a misericórdia de Deus pode alcançar eles. Também. Porque o negócio é o seguinte: você quer aceitar Jesus? A pergunta está errada. A pergunta não é aceitar Jesus. Você quer rejeitar a morte? Essa é a pergunta. As pessoas são levadas por uma questão religiosa cara, você quer rejeitar a morte? Quem não quer rejeitar a morte? Esse é o caminho. Quem quer abraçar a morte, né? Dificilmente você encontra um, né? A igreja precisa deixar de ser um organismo humano e religioso, uma organização humana e religiosa, para ser um organismo vivo e poderoso. A gente está chegando no fim, Jesus está voltando. Essa é a nossa luta. E está na hora de começar a mostrar sinais, cara. Essa Por que a igreja não mostra sinais? Entendeu? Eu fico, às vezes, olhando alguns vídeos assim que me causam repugnância. Das pessoas distorcendo a palavra, né? De pessoas trazendo apostasia. E o que acontece? Os líderes que são sérios, inclusive, ficam calados. Criando seu mundo e pregando para quem já é evangelizado. Precisa sair, cara. O evangelho é feito aqui fora. As pessoas estão jogadas ao léu, as pessoas estão... Sabe? É difícil. Precisa juntar o corpo. Por isso, André, o corpo está esfacelado. É por isso, André, que eu não estou sonhando, não. Eu um dia sonhei com essa estrutura e ela está aqui pronta, funcionando como um canal. Eu vou dizer... O que você projeta vira realidade, isso é fé. Eu vou falar para você. Fé praticada. Eu vou voltar para as ruas, vou levar o louvor, música, palavra, o que a gente tiver na nossa mão. É tanto que esse dia eu perguntei para o Miro. Lembra de Miro? Miro Produções? Miro Produções. Miro, você ainda tem mini trio? Você tem? Eu digo, dá para fazer evangelização? Se dá. Me aguarde que a gente vai chegar nisso. Porque eu tô com sede de voltar para as ruas e falar na presença das pessoas. Tirar as pessoas do vício digital que tá isso aqui. Levando as pessoas a dar voz a um idiota como esse aí que vê a fragilidade das pessoas e bate em cima delas, porque, mano, só sabe o que é um uso de uma droga uma mãe e um pai que tem um filho numa dependência. Você sabe uma das razões pelas quais as pessoas usam drogas. Uma é pela questão de se dizer que é livre, né? E outra, na verdade, para esconder angústias e frustrações, né? Porque o que acontece? Enquanto existe um aumento, né, do efeito, você esquece quem você é. Só que você falou uma palavra correta, né? Esconder. Só que daqui a pouco ela volta de novo. Mas aí onde é que você não consegue esconder isso por muito tempo. Mas é por isso que vira cíclico. A necessidade demais. O grande filósofo pessimista Schopenhauer, ele já dizia que as mulheres entram. As mulheres, não vou deixar as mulheres não, porque ele fala muito da mulher. Mas as pessoas entram
para uso desses antídotos, ele chama de antídotos, né? Como drogas, viagens, compra compulsiva e tal, porque estão sem propósito. Não tem um propósito de nada. A vida perdeu o propósito, a vida perdeu... Não tem um propósito, você não tem. Qual é o propósito da sua vida? Nenhum, zero, não tenho. Esses dias tem uns caras que eu acompanho, que é muito legal eles, e eles estavam falando que eles estão dando a volta ao mundo de veleiro. Eles começaram há 7 anos atrás e estão terminando a volta, estão chegando no Brasil por esses dias. E eles falando, cara, disse, mano, o que era impossível pra gente era fazer essa... São 2 irmãos. Era dessa volta. Eu já tô aqui preocupado porque vai terminar, e o que a gente vai fazer depois disso? Então, dizendo assim, a gente tem que construir um outro propósito. Se não construir propósito... Eu achei muito legal isso, ele falando. Se você constrói propósito, você constrói um tempo de Você dá motivação à sua própria vida, dá dá um valor à sua vida, né? Se você não tem propósito, você vive momento, né? André, mas o propósito te dá a condição, né, de percorrer uma distância temporal. André, vamos terminar o programa, porque já estão dizendo que a gente não... Vamos terminar nosso chá de frutas vermelhas. Nem café teve hoje, mas é isso mesmo, né? Fazer o quê? Olhe, GS Distribuidora, não é mais GS. GSI, né? GSI. Agora é GSI Distribuidora, GSI Distribuidora. Eu acabei não falando da arte modular, eu esqueci, me perdoe. Tá aqui, arte modular. Pensou em planejados, pensou arte modular. Ari, eu tô sabendo que eu vou ganhar um perfume, você vai ganhar outro, é isso mesmo? Os dois estão aqui. Rapaz, eu vou fazer parte. Esse é o meu. Eu não vou ganhar o porque eu sou botafoguense e você é confiança. Eu não vou ganhar só o perfume, não. Eu vou ganhar também uma estadia lá para conhecer o embaixador. É diferente. Olha o presente aqui, rapaz. Já tem endereço certo. Caramba, nem olho para esse aqui. Agora, vem cá, é verdade mesmo. Olha, mas brincadeira à parte, adquira o seu chá, é altamente o meu já acabou. Maravilhoso, diurético, tem uma, olha, extraordinário, tem o verde também, tá? É chá de limão, né? Chá de limão com gengibre, né? Olha, extraordinário para pré-treino, você pode adquirir. Então, entre em contato com a GS Distribuidora, tá? Fala lá com a nossa distribuidora e adquira, porque você precisa ter uma vida mais saudável, né, meu irmão? Vamos lá, né, gente? Pelo amor de Deus. Dá menos trabalho aos anjos também, né? Vamos lá, pelo amor de Deus. Só comendo besteira aí o dia todo. Então não dá, né? André. Pode crer. É muito assunto, é muita bênção. Você viu que a história em cima. Vou fazer mais texto para trazer pra gente. Deus! Ele já tá falando na Universal de novo. Meu amigo, minha amiga. Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, Deus te proteja. Um dia de paz, uma semana de paz. E não esqueça, confesse Jesus como teu Salvador e teu Senhor, porque o tempo está chegando e Jesus está voltando. Deus te guarde. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Tchau. Vamos comer o que, André, agora, né, pai? Rapaz, vamos comer uma banana real, beleza? Aquele abraço, ainda tchau. Tem um chá aqui ainda. Pode crer. Indique empresas que investem no reino assim como esta. Arte Modular, transformando sonhos em móveis planejados. Faça já o seu orçamento. O crescimento do reino de Deus acontece por meio de pessoas generosas que semeiam com amor e fé.